Olá! Em um mundo cada vez mais acelerado e cheio de atividades, às vezes esquecemos de dar descanso para a nossa cabeça. Por isso, o Parlamento com Deus de hoje vai falar sobre folga mental. No nosso estúdio, a psicóloga Eni Peniche e a deputada Graça Pereira. Sejam bem-vindas ao Parlamento com Deus. Doutora Eni, nos dias de hoje a gente vê cada vez mais uma correria tremenda, as pessoas não têm tempo para mais nada, fazem um monte de coisas ao mesmo tempo. O que isso gera de prejuízos para a pessoa, essa falta de descanso, gente que não consegue nem dormir mais direito? A gente está vivendo momentos de automatismo, né? Na verdade, as pessoas estão vivendo automaticamente, fazendo as coisas porque precisam ser feito, estão seguindo uma onda de um capitalismo, quase que um terrorismo psicológico, onde as pessoas realmente precisam, a qualquer custo, ter resultados, produtividade, lucro, porque ela está correndo um grande risco de perder o seu lugar porque alguém já está na fila para pegar. Então, tudo isso, o que acontece? Tudo isso envolve todo um processo de estresse que a pessoa ela precisa ter muito cuidado, e a folga mental, esse momento de descanso, esse momento de devaneio, né, ele passa a ser não uma opção, mas ele passa a ser uma necessidade quando a gente fala de qualidade de vida, de saúde. É muito importante que seja feito dessa forma. A gente só produz, quer dizer, dizem que os grandes gênios, eles produzem exatamente nesse momento, né? Que eles se desligam de tudo e eles vão começar a entender alguma coisa que eles estavam buscando, uma solução para um problema. E é exatamente nesse momento que ele para, esquece tudo, ou está tomando um banho, ou está descansando. E nesse momento ele tem aquele insight daquela coisa que ele estava buscando há tanto tempo. Aí é que surge a ideia, né? Surge a ideia, né? É interessante isso que você está falando, que encaixa no que eu falei, que é o como ter a folga mental, né? Porque é importante, as pessoas às vezes passam um final de semana, eu estou de folga, mas que folga é essa? E a pessoa não para nada. Leva o trabalho para casa para dar continuidade. Pega o jornal, pega o jornal, destrói. Aí o que acontece? Faz uma agenda apertadíssima de final de semana. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que me divertir, eu tenho, como se fosse um verdugo dentro dela cobrando tudo isso. E tudo que você não conseguiu fazer durante a semana, você é uma passa loucura. Então as pessoas já começam uma segunda-feira mais cansados do que pararam na sexta. Muita gente reclama que no final de semana é tão cansativo que na segunda-feira não conseguiu nem relaxar para começar uma semana com as ideias arejadas, com o corpo mais leve, mais descansado. E o descanso é exatamente para isso, né? Para dar uma relaxada. Mas o cérebro ele tem um mecanismo de autorregulação que é muito importante. Por quê? Por exemplo, a gente quando dorme, o sono é reparador, a gente passa a ter essa autorregulação, onde vai autorregular hormônios, todo o nosso processo neurofisiológico. E a pessoa num pique desse, ela nem dorme bem. Ela já vai para a cama já com aceleração de pensamentos, já num processo de estresse tão grande que o cérebro também não faz essa autorregulação. Não consegue dar aquela desligada. Exatamente, como deveria fazer. É uma coisa muito interessante o que acontece quando a gente, por exemplo, Graça, a gente perde um objeto. Aí a pessoa fica ali procurando. Se você deixar para lá, quando você menos espera, lembrei. É verdade. Isso acontece muito, né? Acontece muito. É muito comum experiências de pessoas assim que estão buscando muito uma ideia. Aí pensa, e quando chegou no seu limite, aí vai fazer outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Deixa pra lá, né? Quando ela menos espera, está fazendo uma bobagem assim, ela faz aquilo assim, veio a ideia, aí corre e faz. Como muitas pessoas também, às vezes até dorme com um caderninho do lado,
né, da cama, que às vezes acorda, de repente, de madrugada, com uma ideia maravilhosa, e que ela ficou pensando naquilo e fechou, a mente fechou e não teve mais jeito. Então, essa folga mental, essa parada, essa coisa lúdica, né? Às vezes eu falo assim para as minhas amigas, vamos sair, vamos falar de abobrinha, vamos brincar, vamos rir um pouco, vamos rir uma da outra, vamos rir de si mesmo. Isso é lúdico, isso é próprio até do aprendizado. Por que que as crianças aprendem brincando? Quanto mais tiver brincadeira, tiver ali essas coisas lúdicas, melhor e mais rápido a criança aprende. Por quê? Porque não existe obrigatoriedade. O cérebro se fecha. A criatividade vem espontaneamente. A janela da memória se fecha. Tem uma teoria da inteligência multifocal, do Augusto Cury, que ele fala com muita propriedade da questão das janelas da memória, que quando não acontece essa coisa lúdica, essa coisa espontânea, essa janela, o cérebro se fecha e o aprendizado não acontece. Por isso a importância de se manter um ambiente. Eu sempre que dou assim, cursos, né, na área de PNL e tal, aí eu pego assim, os meus alunos e coloco assim na mesa umas balinhas. E sempre coisas, balinhas, amendoins, coisas que remetem à época da infância deles. E aí eles vão pegando, e aquilo cria uma âncora de associação à fase lúdica e o aprendizado. Olha, a fase criança, né? É uma coisa maravilhosa. Onde não tinha responsabilidade, onde não tinha aquele compromisso do dia a dia. Exatamente. E aí é o momento que você tem que parar. Exatamente. Só que esse parar, como você disse, é muito importante. Não é um parar porque não aguenta mais, é um parar para relaxar, devaneio, ficar pensando no nada. Eu acho absolutamente maravilhoso quando eu não tenho nada para fazer. E às vezes a pessoa se cobra, né? Poxa, eu tenho tanta coisa, então por que eu vou parar? Deixa eu fazer mais alguma coisa para adiantar o amanhã. Não dá o tempo de parar para pensar em nada e ficar sonhando em coisas que você não fez, ou em coisas assim, coisas do passado, ou coisas de um futuro, sem ser exatamente o seu trabalho, em coisas da família, de alegria, né? Deixar e às vezes a mente lembrar livre, da sua infância, você lembrar da sua adolescência. Associação livre, brincar, mas sem nostalgias, porque também tem sofrimento, tristeza, né? assim. Às vezes eu falo assim, lembrar até de coisa boa, às vezes é complicado, porque a pessoa lamenta tanto que acaba não sendo feliz. Sem lamentar. Lembrar de coisas boas que aconteceram. Não é parar para ficar remoendo, né? Não, parar ficar tranquila, né? Só para ficar relaxada ou então não fazer nada, absolutamente nada. Aí esse é o momento que a gente começa a produzir depois, né? Maravilhoso, é bom demais. Aí um tempo depois você começa a produzir de novo, né? Não, e tem pessoas que acham que não estão fazendo nada. Esse programa, inclusive, é um programa muito importante, esse tema, porque é higiene mental isso, né? É uma coisa educacional. Por quê? Tem pessoas que pensam que o não estar fazendo nada é o estar não fazendo nada. Chega a ser um trocadilho. Não, a pessoa parada, não estando fazendo nada, sua mente ali liberada, voltada para si mesma, ela está fazendo algo muito importante para a saúde dela. E que, entre aspas, parece que ela não está fazendo nada. Mas ela nem percebe, né? Não percebe. E normalmente, por conta da cultura trabalhista, essa loucura toda. Não, e dizem que os grandes... essas pessoas que escrevem comédias ou que escrevem programas de humor, é sempre nesse momento lúdico, nesse momento de alegria, que eles, até o próprio marketing, propaganda, é sempre no momento de alegria, de descontração que surgem as ideias. Que a gente até chama de ócio criativo. O ócio criativo. Nesse momento que eu não estou fazendo nada que sobre isso. Despertei. É verdade, você parar, tomar uma aguinha de coco, ficar lá. Então não tem que ficar com trauma de que está parado, que não está fazendo nada, que está ocioso e acha, poxa, eu não estou produzindo, podia estar aproveitando esse momento. Isso não significa que você vai parar de trabalhar, de cuidar dos seus filhos, não é isso, né? Tem momentos, seus momentos. Exatamente, né? É importante aqui que deixe bem claro que isso são para as pessoas, né? Isso são ideias, orientações para pessoas que têm uma vida bem
cheio de compromissos e tal, e que essa parada, essa folga mental, ela tenha um foco, um objetivo de realmente a pessoa voltar para si mesma. Recarregar as baterias. Exatamente. É o momento que a gente recarrega as baterias, é o momento que a gente descobre que tem que dar o tempo para si, né? Porque às vezes a gente pensa que só tem que dar o tempo para os outros, para o trabalho, e essa competição do dia a dia da nossa vida vai nos levando quase que à loucura, né? Eu tenho que fazer mais, tenho que produzir mais, tenho que fazer outra coisa, tenho que dar atenção a outras pessoas. Quer dizer, isso tudo vai deixando a tua vida tão cheia, tão repleta, que você não para nunca para pensar em você, para pensar que é o momento do seu organismo. E eu acho que sempre acontece o seguinte: se você não para, o teu corpo para você. Exatamente. A saúde Nós vai... chegamos num ponto assim crucial da nossa conversa aqui, que são os transtornos psicossomáticos. Eles surgem daí. Quando você não para. Exatamente. Quando o seu nível de estresse chega num ponto que Chega vai se refletir limite, no seu comportamento na sua e na saúde. sua saúde. Né? A gente estuda, né, as pesquisas da medicina psicossomática, mais ou menos assim, existe um corte aqui, uma desconexão do cérebro com o corpo. O quê? É a pessoa que pensa muito, a cabeça está lá na frente e o corpo está lá atrás. Ele vai, o corpo não acompanha. Não consegue. E aí ele começa a gritar: ei, tô aqui. Quer dizer, metaforicamente falando, É. eu tô aqui. Tem que aí dar um sinal. Vai né? adoecer, aí a cabeça tem que voltar. Aí para. E se reconecta. E isso são momentos de grande crescimento e cura na vida de uma pessoa. E a gente vê que hoje em dia, por exemplo, ainda tem esse apelo tão grande de tanta tecnologia que as pessoas não param, saem do trabalho e continuam vidrada no celular ou no computador, na internet. E aí você tem um não telefone para nem na que te hora de manda dormir, mensagem, continua você lá recebe tocando, e-mail. né? Aí a pessoa, qualquer hora que olhou ali, recebe e-mail, responde E o e-mail. momento de descanso não vem nunca, Não vem né? nunca. Nem dormindo, descanso não vem. Você não vem na hora da alimentação, não tem descanso na hora da alimentação, que é uma hora que é sagrada, que você tem que parar para ver o que você está comendo, porque de repente a gente vai comendo, não vai percebendo nem o que nós estamos comendo, de tanta coisa que a nossa mente está ligada. Ela nem se liga naquele nosso tempo. Exato. Que é um tempo que você tem que se dar, né? Para se alimentar, para alimentar o corpo. O tratamento, né? O controle dos transtornos psicossomáticos está muito ligado a isso. Você entrar em contato com a sua fisiologia, com as suas sensações, com os seus órgãos, com a sua respiração. Quando isso acontece, o corpo responde de forma muito satisfatória. Eu já tive algumas experiências no consultório de pessoas que estavam até com problema de câncer linfático e que estavam fazendo tratamento com medicações de top de linha mesmo e que não estava dando resultado. Eu comecei a fazer um trabalho com ela na área da autoestima e tal, e orientei, porque ela tomava banho, mas pensando em tudo menos no próprio banho. Não sentia a água tocar o seu corpo, não se ensaboava, sabe? Era automático. Automático. Né? Aí o que aconteceu? Ela começou a fazer um reaprendizado de sentir o seu corpo, sentir o toque das mãos na sua pele, ao sair do banho, passar um creme sentindo, estando presente nesse ato, começou a vestir a roupa, sentindo a roupa entrando no seu corpo, e aí isso foi acontecendo, com um mês, os remédios já começaram a surtir efeito, e com um ano ela já estava assim, praticamente sob controle, já não tinha mais a doença ameaçando a sua vida. Porque ela entrou em contato. E isso, ela deu uma folga para a sua mente em relação às suas atividades externas e voltou para si mesma. Você se conheceu um pouquinho mais, né? Exatamente. E ver o que você precisa. Só me lembrei de um exemplo, uma vez nós estávamos conversando com a mãe de um rapaz que estava no CTI, que ela dizia assim: meu filho, você precisa parar, você é gerente de banco, você não se dá um tempo, você não faz uma caminhada, você não se cuida, o que você quer fazer? Eu não tenho tempo. Tempos depois ele infartou, estava no hospital, e a mãe falou assim: filho, mamãe está aqui, você agora tem tempo? Porque ele ficou internado. Depois que chegou nesse extremo, você não tem uma folga, você não para, você acha que não tem tempo para você, o teu tempo é só para o trabalho.
E aí, de repente, o teu corpo te dá um tempo. Uma hora Mas, você às vai vezes, ser é no obrigada a CTI, ter né? um tempo, né? Bom, gente, a gente vai precisar fazer um pequeno intervalo e volta falando sobre o que a gente precisa fazer para estimular esses momentos de descanso, de criatividade, mas no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.